E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro Mangás Cancelados. Quadro este que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que terminaram antes da hora, mangás que não tiveram a oportunidade de terminar de forma desejada, né? E nesse episódio a gente vai falar de Anizária, mas antes estou aqui com o Hobbs, E aí, gente, tranquilo? Falar um dos melhores cancelados que eu já li. estou aqui com o Talho. E aí, rapaziada, a gente vai falar de um mangá que a gente já leu no WJB, inclusive nós falamos sobre ele, só que pela primeira vez um programa dedicado ao nosso querido Alenzário, porque ele merece, né, cara? Ele merece. Inclusive, né, nossa, que legal seria se tivesse esse autor sendo publicado na Jump, né? Se a gente tá gravando, tá tendo o mangá dele sendo publicado, né? Então, se você gostou de Alenzária, ou você não gostou de Alenzária e viu o programa agora e ficou com vontade de ler, ele tem, nesse momento, 11/5, o mangá sendo publicado na Jump, que é que ocultou o Necromancer, né? 11 de 2024. Exatamente. E estou também com o Igaraki. Salve, salve, rapaziadinha. Eu não tinha lido esse mangá ainda. Achei interessante, uma boa proposta, mas infelizmente não teve o tempo devido pra resolver as coisas que foram propostas, mas aí tamo aí, né? E bem, como já foi mencionado aqui, vamos falar de Alenzária. A gente já comentou esse mangá semanalmente na época de lançamento, no quadro WJB. A gente comentou capítulo por capítulo, semanalmente. A gente viu a ascensão, a queda e a ruína de Alenzária. Então a gente resolveu fazer aqui um episódio do Mangás Cancelados para falar propriamente dessa obra, dedicar um podcast só para Alenzária, né? Primeiramente, foi feito por Fusainaba, autor de... No momento, além de Alenzária, ele só tá fazendo o que ocultou o Necromancer, que é um mangá da Shonen Jump que começou há pouco tempo, em relação à gravação desse podcast, em 11 de maio de 2024. Alenzária foi lançado em 2022 nas edições 27 até 47 da Shonen Jump semanal. E, tacando aqui a sinopse, Tatsumi Tatsunami perdeu seus parentes ainda jovem e agora cria seus irmãos sozinho. Uma mudança física abrupta passa a afetá-lo, culminando num estranho episódio envolvendo aliens, fazendo com que a sua vida se transformasse ao entrar no Departamento de Relações Interplanetárias da polícia. Ou seja, um órfão vivendo sua vida pacata até ele conseguir um poder sobrenatural que fez com que ele pudesse entrar na polícia para combater alienígenas, né? The Jump acho que não teve, mano. Acho que fazia tempo, ou nunca teve mangá assim de aliens, tá ligado? Então foi a primeira vez que eu vi um Battle Shonen de aliens, cara. Chegou até Gintama, né? Não sei se exploram muito essa parte de aliens em Gintama. Então, mas eles exploram mais pra comédia, necessariamente. Sim, tem a parte que explora, né, de uma forma mais séria, assim, mas não é uma coisa profunda nem nada do tipo. É mais uma brincadeira, com as gags viram coisas sérias às vezes, assim, mas não é uma algo só focado nisso, né? Então, a Alenzária já não. A Alenzária já tem um foco grande em falar sobre esses alienígenas. Eu até diria, o Robson Battle Shonen, né? Ele é um Battle Shonen, mas assim, em muitos momentos pareceu mais um mangá de investigação por si só, daí eu não sei onde ele se encaixaria nisso, né? Mas do que necessariamente um mangá porrada per si, né? Tem vários capítulos que são só investigação, desenvolvimento e tal, que não acontece muita coisa de luta, né? Não acontecem lutas, no caso. Eu descreveria mais como mistério, investigação, detetive, policial, etc, etc. Por essa ótica, eu vou concordar com o Hobbes que não tem muito na Shonen Jump em relação a alienígenas, mas em relação a alienígenas no geral, teve muito cancelado, vídeo Stars, a Gravity Boys, entre outras coisas. E se a gente quiser forçar um pouco, tem Dragon Ball, né? A Alien Zero, ele pega muito mais de MIB, essas coisas assim, tanto é que uma das coisas principais do mangá é, tipo, os caras apagar, né, a memória das pessoas que aparecem no mangá, os civis, né? O que é, né, um MIB isso aí. Quase certeza que o Naba é cria de Homens de Preto, certeza. Certeza que ele era fã e fala, mano, vou fazer o mangá da Jump e é Toys. Sacando primeiramente o contexto histórico antes de dar um foco maior na obra, quando a Alenzária estreou, tinha saído da revista Ayashimon e Mamori Shugumaru, e no meio da publicação saiu Doron Dororon e Shikyu no Ko. Só merda, cara, nossa senhora. Os mangás pique. E entrou no meio, começou a ser publicado no meio de Alenzária Daitokyo Oniomiden e Genki Luna. Nossa, outros não deu certo. E daí Tóquio era pra ir bem, mas ninguém gostou. Alenzária é da mesma leva de Iruri Dragon e Super Smartphone. Cara, de todos os mangás que você falou, o único que deu certo foi o de Dragon, mano. E quando terminou o mangá, quem entrou no lugar foi Angou Gakoi no Iroha, Ichinozeke no Taizai, Ichigou Kisoujuchu e Jinzou Ningen Hyako. Nossa senhora. A Jump nessa época tava triste, viu? De 300 mangá, um deu certo. O único relevante de tudo isso que a gente falou é Iruri Dragon, mas eu ainda assim quis citar todos eles porque a gente comentou todos esses mangás no WJB, né? Não é verdade, cara, olha.
Além nesse momento aqui da publicação desse podcast, a Yashimon também foi comentado no Mangás Cancelados. Dá pra falar que a Ashmon também deu certo mais ou menos, porque foi publicado em outros países. Até no Brasil foi publicado também o mangá de Ashmon. E tá, eu citei esses mangás que surgiram no meio ou saíram, mas pensando em mangás mais famosos, pra você ter um panorama melhor, né? Cara, tava rolando um Undead Unluck, Ozakura Family, Sakamoto Days, Aonohako, etc, etc. Mas falando dos mais famosos mesmo, Jujutsu Kaisen tava no arco do abate, One Piece estava no fim de Wano e começo de Egghead, Black Clover estava no arco final e Boku no Hero estava na guerra final. Então é isso, pra você ter um panorama do que estava acontecendo. Todos esses mangás que a gente citou estavam meio que se encaminhando, mesmo que lentamente ou não, pro fim do mangá. Só que mesmo assim, se alguém pensasse, mas Alien Zarya, então ele vai tomar o lugar de alguém, não sei o quê. Cara, a Alien Zarya teria que, sei lá, durar um ano a mais, no mínimo, pra ver se ia conseguir pegar o lugar de alguém desses medalhões que a gente falou, né? E nem um ano, na real, teria que ser 2 anos pra cima, pra ver se a Alien Zarya ia tomar o lugar de alguém, né? O que não foi o caso. Ou não precisava tomar, né? Fazia uma IP nova que deu certo, né? Depois existia Jujutsu, Boku no Hero, Black Clover, e aí surge a Alien Zarya, que seria uma IP nova que vai fazer um sucesso, seria o 4º pilar da revista. Exato. Mas, mesmo assim, não deu certo. E eu queria começar aqui falando uma coisa, que eu considero Alien Zarya extremamente injustiçado, porque esse mangá é muito bom mesmo. O que eu gosto muito de Alien Zarya também é o começo dele, o capítulo 1 é muito impactante, tudo ele fala, cara, tem alguma coisa nesse mangá, esse autor sabe. O maior problema de Alien Zarya que eu acho pra mim é que o japonês, eles não se interessou por esse mangá, eles não quiseram comprar e não quiseram voltar. Ficou no ostracismo, todo mundo esqueceu desse mangá e todo mundo viu falar, caramba, acabou, mano. E quando eu fui ler Alien Zarya, eu pensei que tinha 21 capítulos. Aí eu cheguei no capítulo 20 e falei, tem mais um, o mangá acabou. Eu falei, acabou, mano. É que o principal problema de Alien Zarya, não dá pra ver tanto quando tu tá lendo de uma vez, que foi o caso da gente, né? Que a gente, como o mangá tinha terminado, a gente pôde ler no ritmo que a gente quisesse. Como a gente leu esse mangá semanalmente no passado, a gente entende o porquê que ele deu errado, no sentido de, macho, ele tava tentando construir uma história de forma tão lenta. Ele queria fazer um começo, não episódico, porque a trama, ela anda de alguma forma. Só que tu não tem nenhum ponto final pra esse mangá. Porque tu sabe que o Tatsuma, ele entrou na força policial. Ele vai aprender como usar essas armas diferentes, a tentar aprender esse poder antigravidade, tentar descobrir como é que funcionam os aliens, não sei o quê. Só que a escolha que o autor fez, que eu acho muito interessante, só que eu acho que é problemático, principalmente na Shonen Jump, é que ele quis mostrar muito como funciona o universo e como funcionaria a vida de um policial per si, do que um policial numa situação de Battle Shonen, entende? Porque ele usa muitos capítulos pra construir o mundo de forma que, pra quem gosta de porrada, vai achar chato. Por exemplo, aquele capítulo que tá tendo um problema lá que tem um alien que ele tava vivendo de forma errada no Brasil, tava de forma extraviada, assim, no Brasil. Aí no conflito tu pensa, pô, vai ter porrada, né? Aí tu fala, não, é só uma multa. Diz assim, olha, tu não pode viver aqui, tenta voltar pra tua terra, ou tentar conseguir um visto, não sei o quê. Ah, tá bom, desculpa, eu não fiz por mal. Aí o capítulo acaba. Eu acho interessante na visão do Naba que ele tá tentando transmitir ao leitor que ele tá seguro na própria história, ele tá sabendo exatamente o que ele quer fazer na história, tá sabendo o tipo de clima que ele quer tentar construir. O problema é que vai ser capítulos e capítulos de entre aspas, nada acontecendo, né? Ele seria tipo um mangá Slice of Life que teria momentos de ação, né? No final das contas, essa é a vida de um policial, né? São dias e dias de nada pra ter um ou outro dia que vai ter alguma coisa impactante. Só que aí o quanto as pessoas estão dispostas a ler capítulos de nada, né? Eu achei o mundo de Alien Zarya muito bacana, só que tava demorando bastante pra, tipo, engatar, assim. Eu acho que ele errou na dosagem das explicações, como a gente tava falando, que ele tava construindo o mundo, só que a gente tá falando da Shonen Jump, né? O mangá que hoje em dia é um mangá muito promissor, ele pode ser cancelado em questão de tipo 10 capítulos, sabe? Porque o mangá ele não foi rápido o suficiente para conquistar os leitores. Então, o começo de Alien Zarya, ele quer fazer muita coisa, ele quer expandir o mundo, ele quer mostrar, assim, que esse mangá não vai ser só porrada, esse mangá vai ter conflitos do dia a dia, sabe? O que ele queria realmente construir um mundo vasto, assim. Só que ele errou na dosagem, porque foram muitos capítulos que era interessante por causa do mundo, mas no final não tinha nada, sabe? Então meio que você só leu aquele capítulo para passar o tempo. E
ele não tinha um rumo, sabe? Porque os personagens, eu particularmente achei um pouco desinteressante, porque não teve tempo pra desenvolver eles. Mas eles não são personagens que, à primeira vista, eles já conquistam, né? Porque supostamente eles eram pra ser humanos normais. Esse pra mim é o maior defeito, assim, que ele errou muito nessa dosagem, sabe? Acho que ele deveria botar um pouco mais ação nesses primeiros capítulos e depois ir expandindo o mundo com o tempo. Ele quis expandir, fazer tudo de uma vez só e acabou ficando não tão interessante quanto poderia ser. Eu não acho que as escolhas que ele fez foram erradas no sentido de ele destruir o mangá, porque era realmente capítulos ruins e desinteressantes. Eu acho que é uma outra visão. Uma visão de que ele tá fazendo capítulos que dão a impressão de que as pessoas já gostam do mangá dele, entende? Sim, sim. Porque, por exemplo, no mangá que tem muita construção de mundo e as pessoas gostam disso. One Piece. Macho, se no capítulo 2 de One Piece fosse no mesmo sentido de Alien Zarya, muita gente ia odiar One Piece. Só que o Oda, ele pode fazer o que quiser, porque, porra, já tem 1000 capítulos a mais, sei lá o que. As pessoas já amam One Piece. Agora, Alien Zarya, que é um cara novato, ele não tem nem nada dizendo assim, olha, esse cara fez esse mangá no passado, e já tem a fanbase dele que tá disposta a ver o que esse cara vai cozinhar, o que esse cara vai construir nessa história. Não, ele não tem isso, autor novato, na Jump, numa Jump que principalmente nessa época tava tentando emplacar muita coisa, e a maioria era cancelada, e tentar fazer um mangá com um ritmo mais lento, mesmo que seja interessante, porque realmente a Alien Zarya é muito interessante, ele ainda assim ele tá fazendo da maneira errada para tentar construir a base de leitores dele nessa situação, nessa época, nessa revista. Acho que se ele tivesse mais mangás no nome dele, ou se ele fosse um autor mais querido, assim, acho que talvez o mangá teria dado certo. Ou se ele optasse por um começo mais rápido, né? Um começo com mais ação e tentar extravasar um pouco os personagens, assim. Porque ele tem esse approach meio de Jujutsu Kaisen. Todo mundo usa o uniforme, mas só que Jujutsu Kaisen você tem umas características muito bizarras, né? Você tem personagens que são muito polares. E em Alien Zarya eu não achei os personagens que foram introduzidos tão polarizados, assim. Então, acho que se fosse pra dar certo, ele teria que mudar o jeito que o mangá começou. Quando se dá pro leitor uma demonstração do que pode ter no mundo, e aquilo não acontece logo em seguida, ou demora muito a acontecer, como vocês falaram, o leitor tende a perder um pouco do interesse porque ele sente que ele está sendo enganado de alguma forma. Poxa, Alien Zarya tem uma das coisas muito interessantes, que são aqueles gadgets que eles conseguem ali, né, pra investigar. E apesar de o que eu achar um dos problemas da obra, ela não ter uma definição pro que o protagonista quer fazer, porque o protagonista tá ali meio que, tipo, uma consequência da vida, que a gente fala, né? Geralmente um mangá famoso, ele tem o protagonista já tem um objetivo final. Esse objetivo final vai sendo traçado ao longo da história. O Júnior falou de One Piece, né? Desde o primeiro capítulo a gente sabe que o Luffy quer ser o rei dos piratas e ele vai fazer um caminho para isso, né? O worldbuilding de One Piece foi sendo construído conforme o tempo foi passando, mas as pessoas tinham noção de que o Luffy queria sair de um lugar e chegar no outro. Nesse ponto, Alien Zarya se assemelha um pouco a Bleach no sentido de que o protagonista não necessariamente tem um objetivo grandioso em mente. Ele tá ali por uma consequência da situação. Só que não nos foi apresentado um mundo pacífico, onde ele pode investigar tranquilamente, eles vivem em harmonia e tal. Foi nos apresentado um mundo relativamente hostil. E aí eu vejo aquela parte do sítio, né, que a gente tava falando do alien que tava na fazenda lá e tal, como uma forma de ele mostrar assim, gente, os aliens são mal interpretados nessa sociedade. Nem todos os aliens realmente são maus, isso é uma coisa da agência. E depois, mais pra frente, ele mostra, né, que a própria agência estava envolvida em muitos esquemas e tal. Só que isso é mostrado tão cedo na história que a impressão que dá foi que a gente não teve o gostinho de entender, poxa, então realmente os aliens, será que os aliens são maus ou bons? A gente não teve esse questionamento no nosso coração, porque logo nos primeiros capítulos ele já nos deu essa informação. E aí, quando ele tenta desenvolver mais, que pra mim é um dos picos do mangá, é quando aparece aquele cara do fogo lá, que ele queima todo mundo, né? Ele faz meio que um massacre dentro da loja, pra mim é um dos melhores momentos de Alien Zarya. E a gente começa a ver um pouco mais de ação, a gente começa a ver um pouco mais de tensão ali, e ele pode trabalhar com mais, mesmo que aquilo fosse algo episódico, por exemplo, né? Mesmo que fosse uma investigação momentânea, existe um mistério por trás do que aconteceu, existe um interesse por trás. Poxa, esse cara não parece um alienígena, por que ele fez isso, né? A gente tem como estar mais engajado, porque é um momento pesado do mangá, né? Mostra os corpos carbonizados e tal.
E ele poderia ir além disso e fazer os capítulos serem mais interessantes nesse sentido. E aí depois ele mostrar, poxa, realmente não é todo alien que é mau, então a gente tá suspeitando demais dos alienígenas, mas será que são os alienígenas mesmos os culpados? Será que não são os humanos? Né? Ou será que não é uma junção dos dois? E, no fim das contas, ele não consegue demonstrar isso com o tempo. Quando o mangá introduz um sistema de habilidade, um sistema de poder pra gente entender como funciona isso, é lá no capítulo 15, que a gente tem a informação das habilidades, que daí eles falam, nível 1 é tal, nível 2 é tal, nível 3 é tal, e aí ele vai, nível 3 no superior, ele cria uma pirâmide assim, e vai aumentando, né, a escala de habilidade ali no mangá. Isso é importante no começo do mangá, pra gente ter uma noção de onde a gente tá, com quem a gente tá lidando, onde que o nosso protagonista tá em habilidade, e isso em nenhum momento é demonstrado, isso só começa a ser demonstrado do 14 pra frente, e aí eu já não sei se ali o mangá já tinha noção de que seria cancelado, imagino que sim, pelo caminho que ele tava tomando, mas ele deixa pra depois algo que ele deveria ter feito pra mim antes, né? E o que ele deveria ter feito antes, pra mim, se ele fizesse depois, daria certo. Se ele fizesse no capítulo 15, por exemplo, 16, aquela parte da fazenda do sítio, cara, eu já acho que não seria tão ruim assim. Mas ele não faz. E aí, quando a gente chega nos capítulos finais, que é onde tem mais ação, a gente percebe que o traço dele já era bom pra fazer isso, né? Pra fazer esse tipo de abordagem, de ação, que é uma coisa que, inclusive, ele faz no Kyoko to Necromancy com mais antecedência. A gente percebe, caramba, cara, tem tanta coisa interessante, os gadgets, as habilidades das pessoas, pô, tem um cara que fica invisível com uma roupa, cara, olha que interessante, tem um alienígena que ele é todo desfigurado e por isso as pessoas interpretam ele mal, tem um protagonista que tem uma habilidade misteriosa, tem uma escala de poder bem definida, tem um mundo que dá para ser explorado com um monte de possibilidades, pô, tem um esquema de corrupção dentro da própria organização deles, tem tanta coisa ali que pode ser explorada, e nisso ele pode envolver ação, pode envolver mistério, e nenhuma dessas coisas acontece cedo o suficiente, todas elas acontecem quando o mangá tá acabando, aí dá a impressão de que ficou aquela ideia, putz, cara, se tu tivesse feito isso antes, de repente, esse mangá poderia ter dado certo, né, e eu acho que ele demora demais a chegar nesse ponto, como vocês mesmos falaram. Em relação à arte, eu quero dizer que, a nível de um cara iniciante da indústria, eu dou parabéns, principalmente porque ele resolveu fazer um Battle Shonen com uma ideia diferente, uma ideia envolvendo alienígenas e poderes não tão convencionais assim. E tem vezes que fica meio confuso, mas no geral esse mangá é bem tranquilo de ler. Eu digo confuso no sentido de que, por exemplo, o poder de antigravidade. Aí é meio difícil tu entender exatamente o que tá acontecendo. Mas aí, levando em conta que é um autor iniciante e também é um autor que resolveu ir no caminho difícil, o cara soube trabalhar com isso. É só aquela coisa de tu parar um pouco e tá, ok, o que eu tenho que prestar atenção? Só pelas linhas de ação que ele faz, você consegue entender exatamente como ele tá querendo transmitir um poder de antigravidade ou tentar transmitir tiro a longa distância, etc. Eu acho ele muito competente. Só uma coisa que me incomoda, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas me incomoda um pouco que algumas emoções que ele tenta passar em desenhos no meio do mangá, parece que não condiz muito com o que ele tá tentando transmitir na história. Por exemplo, algumas artes que ele usa de alguns personagens que parece que eles estão com raiva. Só que aí quando tu vai ler o balão, o cara ou ele fala alguma coisa neutra ou ele fala alguma coisa feliz. Só que no rosto do personagem parece que ele tá muito puto com a situação. Cara, tem uns problemas de expressão mesmo. Ou tem, tipo, momentos de comédia que às vezes você não pega que é comédia, porque os personagens estão, tipo, uma expressão de boa, sabe? Tipo, não é uma expressão que indica que eles estão brincando um com o outro. Um negócio meio estranho, sabe? Que você... É pra ser comédia, ou se tivesse uma interação normal. Eu acho que os diálogos, eles poderiam ser melhor entre os personagens. Eu não sei se isso é o que, né? Que o mangá seria outra coisa, mas eu achei eles muito sal para um mangá de shonen, assim, de ação. Poderia até ser bom a longo prazo, né, que pra mostrar os personagens eles serem mais humanos, né, então eles têm esses diálogos mais foda-se, né, esses diálogos mais mundanos, mas acho que pra um shonen, no começo, pegar esses diálogozinhos, assim, que não tem tanto peso, que não demonstra tanta personalidade dos personagens, eu acho que é uma escolha muito arriscada, sabe? Eu, particularmente, não me interessei por nenhum personagem que não fosse o cabeludinho, tá ligado? O cara com um X na testa. Como eu tô dizendo, esse cara, ele demonstra uma personalidade mais excêntrica dos outros, você reconhece ele, você sabe, tipo, nossa, esse personagem parece mais interessante, mas os outros, eles não demonstram esse tipo de personalidade, sabe? Esse personagem mais extravasante, assim, que você já, assim, pega... Você já começa a gostar desse personagem por causa dessa
personalidade, tá ligado? Eu acho que ele fez mais, foi com que a estrutura dessa história fosse o protagonista e o co-protagonista, no sentido de ser o protagonista e o personagem principal, no sentido de ser o protagonista, o leitor na história, e o personagem principal, o cara que guia a história, o cara que faz a história andar, né? Eu não tenho problema per si contra isso, mas eu não tenho problema per si contra isso, até porque a maioria dos personagens secundários desse mangá, mesmo os que são do grupo do protagonista, eles não aparecem há tanto tempo a ponto de me incomodar. Eu acho eles umas pequenas adições, assim. O foda é que eu vou ter que concordar com isso. É que dá a impressão de que ele tá querendo focar só nesses dois personagens e no futuro ele tentaria fazer com que tivesse uma expansão maior da história. O que não teve, né? Mas vendo isso, eu não tenho problema não me incomodo não. É o que a gente sempre fala aqui, né? Que é melhor você focar num núcleo menor de personagens para tentar desenvolver eles do que focar em um núcleo muito grande e se acabar se perdendo. O que acontece muitas vezes em alguns mangás que nós lemos. Acho que a Ashimon fez um pouco disso, teve um pouco esse problema, né? Mas a Linzaria, ele foca demais em dois personagens numa história que teoricamente poderia ser muito complexa. E eu acho que esse é o ponto de Alien Zarya. É uma história que ela tem tudo para ser complexa, mas tudo é muito simples. Os dois primeiros personagens, os dois personagens principais, eles são o mundo é basicamente eles, né? E todo o resto é figurante, não é nem coadjuvante, é figurante. Os diálogos, eles são a Linzaria, ele opta por fazer diálogos simples, rápidos e diretos, né? Então a gente tem é extremamente fácil de ler, que torna o mangá extremamente fácil de ler, e é importante para o mangá assim ter essa dinamicidade. Mas, especialmente mangá de ação, né, que vai um público que quer ver mais porradaria do que necessariamente diálogo, mas esse mangá, ele usa essa estrutura de uma forma muito equivocada, né, eu acho que ele vai às vezes para um slice of life da vida, ele vai querendo tornar o mangá, ele vai querendo explicar coisas do mangá, em capítulos que ele quer focar só nisso, e ele continua com essa ideia de fazer um diálogo rápido, direto e simples. Só que nem tudo funciona com diálogos assim, e às vezes carece explicação. E, carecendo de explicação, parece que os diálogos são muito simplórios e ele não tá pensando muito no que ele tá fazendo nos diálogos. Mas ele resume demais em momentos que ele não precisa resumir. Né? Não que eu não goste disso, mas acho que não contrasta com a ideia do mangá dele. E aí, esse negócio da expressão facial, né, é muito importante também porque eu sinto que, eu vejo que nas pessoas mais velhas que ele desenha, ele adiciona muitos traços no rosto da pessoa, né, muitas linhas de expressão. E justamente para você mostrar que a pessoa é mais velha, mas também para você ajudar na expressividade. Isso funciona bem. Enquanto que ele quer mostrar os mais jovens, mostrar que eles têm uma pele mais lisa, que eles têm a idade que aparentam, só que ele faz tão poucas expressões faciais, tão poucas linhas de expressão, que acaba ficando difícil ele conseguir demonstrar sentimentos mais específicos. Né? Confusão, por exemplo, é um sentimento que ele tem muita dificuldade de demonstrar no protagonista e também no próprio Hajime, né? que tá sempre auxiliando ele. Enquanto que nos outros personagens, aí aparece um personagem mais ou menos ali pro final do mangá, né? Metade pro final, que é um personagem que me parece ser loiro, né? Com óculos e tal, que ele aparece em alguns momentos e ele é extremamente expressivo. Só que ele é um figurante também, e aí ele tenta adicionar acessórios nesse personagem que façam ele parecer mais expressivo. Só que, volto a dizer, ainda assim, ele é um figurante, e isso não ajuda para contribuir com o que ele quer fazer, né? Então tudo nesse mangá, ele poderia usar o simples para tornar a ação mais dinâmica, mas ele usa o simples para fazer um mangá, para tentar desenvolver um mundo dentro desse mangá, e aí não funciona. Porque pra mim, tu acaba não agradando nenhum dos dois mundos. Quem quer ver ação não vai ter ação, e quem quer ver explicação não vai ter explicação, porque os diálogos são simples e rápidos. O que não torna, e volto a dizer, mesmo assim esse mangá pra mim é interessante, ele é intrigante, sabe? Mas ele carece muito nisso aí. Mas tu não acha que as explicações fáceis, simples nesse mangá, não tentam transmitir como seria a vida de um policial novato? Eu digo no sentido de ser um cara ele não tem nenhuma pretensão de entrar na polícia, ele não teve nenhuma carreira no exército, ele não fez nada, ele não tentou concurso público, nada. Um cara que apareceu do nada com um grande poder, que tu não sabe exatamente como tratar ele, até como o cara tentou mostrar no mangá que o poder que o protagonista tem é um poder diferente, um poder que é totalmente diferente da maioria das pessoas que estão lá, um poder perigoso.
Então a ideia dele tentar transmitir essa coisa mais simples, esses diálogos mais simples, é deixar aquela coisa do mistério no ar propriamente, porque o protagonista pode ser alguém perigoso no futuro, sabe? Meu problema não é nem com isso em si, é com os outros personagens. Porque o protagonista ter esses diálogos simples faz sentido. Tem uma cena bastante icônica no final ali, icônica não, né? Mas tem uma cena bastante memorável ali no final. É a reunião que todo mundo tem pra discutir, né? Quem que é o culpado, o que tá acontecendo, se o problema merece uma atenção ou não. É um diálogo entre pessoas dentro da organização e só os caras mais fodas da organização estão ali, né? E apesar do visual da maioria não se destacar, os diálogos também não se destacam. São diálogos ainda simples entre pessoas que têm muita informação, entre pessoas que conhecem o negócio. O simples para mim que foi funcional foi quando o Hajime ele tava explicando pro Tatsumi o nível de ameaça dos aliens. Só que logo depois é seguido por um momento de reunião que seria onde ele deveria trabalhar com diálogos um pouco mais complexos para dar a sensação de que aqueles personagens realmente estão naquele mundo e estão entendendo o que está acontecendo e já nos explicar um pouco dessa dinâmica. Eu lembro que nessa época que a gente estava comentando esse arco específico, a gente reclamou, poxa, mas tá meio confuso, né? Tá meio mal explicado tudo que tá acontecendo. Vamos esperar terminar essa parte para ver se vai explicar melhor. E não explica melhor, porque o objetivo dele justamente é esse, ser uma coisa rápida e dinâmica. Só que em um arco onde você exige muita explicação, isso não funciona. Não, mas o motivo pra esse é porque claramente o mangá tava sendo cancelado aí. Tanto que ele apressa ao máximo que dá essa reunião. O cara ele bota uns argumentos mais ou menos pra dizer assim, eu convenci vocês, tá? É verdade, convenceu a gente mesmo. É que dava pra ver que esse mangá ia acabar, porque quando ele começou a focar aqui. Porque o mangá antes ele tava tendo várias histórias episódicas. E quando teve essa reunião e começou a focar quem seria o vilão final, aí dava pra ver que a obra já ia ser cancelada, tá ligado? A partir desse momento que a obra já ia acabar. Quando entrou o Cara do Fogo, eu acho que já tava sendo cancelado já, porque pra dar introdução a isso, assim, sabe? É uma pena. Eu concordo contigo, Thalion. Essa discussão que eles tiveram foi muito pobre em diálogo. Só que, né, como a gente tá falando aqui, o mangá ia ser cancelado. Nesse momento, eu já, entendo, assim, o autor ele só quer, que a gente pegue esse finalzinho, né? Mas eu acho que no começo do mangá, eu acho que é um problema, assim, os diálogos, eles não se destacarem. Porque eu não entendo você fazer isso pra um mangá que você já tem, uma certa certeza que você vai ter um sucesso. Por exemplo, que a gente pega um exemplo muito drástico, né? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter a gente tá cheio de conversas extremamente complexas, assim, mas que elas são até que mundanas, né? Elas são teorias de personagem. O Togashi, ele consegue fazer isso. Por quê? Porque ele é um mangá de sucesso. Todo mundo já sabe que, se o Togashi enfiar 20 páginas de livro no mangá, a gente vai ler, porque é um mangá que faz sucesso. Mas só que nesse mangá, como o autor, ele não era um cara renomado, acabou que, assim, esses diálogos simples, esses diálogos mundanos ficaram, tá, e aí, né? É o autor que não sabe escrever, ou, vai ser alguma coisa a mais, sabe? Eu acho que aí entra aquela questão, né, que a gente tava falando do mangá ter só 2 pessoas pra focar. Porque tem um momento que o Ginji é um cara que participa relativamente bastante da história, né? O Inase Ginji é um cara que, pra quem não leu o mangá, quiser ver a imagem, é um cara que tem o cabelo mais curtinho e raspado dos lados. O Inase Ginji, ele poderia ter diálogos um pouco mais complexos ou diálogos um pouco mais intrigantes com o Hajime, né? Enquanto que o Tatsumi manteria aquela ingenuidade dele com relação à situação. Mas como o mangá foca demais em diálogos entre o Tatsumi e o Hajime, né? Pro Tatsumi aprender no mundo, e aí entra aquele problema que vocês falaram, né? Do mangá tentar construir as coisas de forma muito lenta, acaba que o Ginji fica de lado. Eu acho que ter deixado o Ginji mais de lado não foi uma boa ideia, especialmente quando envolve conversar com o Hajime. A gente tem pouquíssimas informações do Hajime e logo com o Tatsumi isso não vai progredir, né? Então, pra mim, poderia ter a adição de um terceiro personagem ali que usasse essa dinâmica da história pra poder tornar ela mais explicativa, tornar ela mais interessante, mostrar pra gente pontos de vista que a gente ainda não viu. Já que se a gente tá vendo a história só pela percepção do Tatsumi e avançar na história pela percepção de um protagonista ingênuo, acaba sendo mais lento e mais difícil. Eu queria dizer que a maioria dos comentários que eu tô tacando aqui é principalmente na visão de um leitor da Shonen Jump padrão. Não quer dizer que eu discordo necessariamente de tudo que eu falei, mas eu meio que dei uma de personagem aqui, porque eu não sou leitor padrão da Shonen Jump e voltando no que eu tinha falado e que o Hobbs concorda no que eu falei de extremamente injustiçado, por ele
ele ter esse ritmo mais lento, eu penso assim, porra, esse é o tipo de mangá diferente que a Shonen Jump podia tentar apostar. Não no sentido de que vai ser um sucesso, mas no sentido de que é um mangá bom e interessante. Porque citando o personagem que tava falando aqui, que não é o protagonista, e sim o Hajime, o co-protagonista, eu gosto muito da forma que o autor tenta fazer no mangá de mostrar que os conflitos desse mundo não precisam ser resolvidos de forma de porradaria. O Hajime ser um personagem mais pé no chão e mostrando que, olha, você tá na polícia, você vai ter que lutar com algumas pessoas, mas muito das coisas que a gente tem que fazer aqui, muito dos conflitos que a gente tem que resolver, são feitos por maneiras diplomáticas, por maneiras de conversa, podem ser resolvidos de uma maneira mais simples do que parece. Eu acho isso muito interessante ao nível de pensar no shonen de porrada, no sentido de, cara, tu não precisa ser agressivo, tu não precisa usar o teu poder pra tu resolver o problema. E uma cena que eu acho muito marcante nesse mangá, mesmo no arco final, ele claramente tendo sido cancelado, eu acho muito foda ainda na parte que o Hajime e o Tatsumi estão lá embaixo, entraram no covil da galera que quer matar aliens, e o cara diz assim, e aí? Aí o vilão diz assim, olha, eu vou explodir todo mundo. Ah, sei, mas não tem nada que a gente possa fazer? Não tem nada. E aí? Aí o Hajime simplesmente senta no lado do cara, fica lá, os dois conversando um pro outro. Aí tu diz assim, caralho, esse mangá, o cara mostrou muita personalidade. Macho, você não tem o que fazer, entre aspas, a primeira visão. Você não tem o que fazer, não vai adiantar eu matar esse cara, porque de alguma forma ele pode jogar uma informação pra gente sair dessa situação, e se não sair, eu não vou gastar minha energia à toa, né? Eu acho ele muito competente, realmente, nesse personagem, e depois você tem um capítulo bônus, só com os volumes impressos, que mostra como que ele entrou na divisão 5, né? E você vê que ele era meio que o protagonista, né? Que ele é um cara que ele não queria, né? Ele não queria entrar pra esse mundo, ele não queria viver esse tipo de vida, só que pelas circunstâncias que ele foi posto, ele teve que prosseguir com isso. E também é mostrado, principalmente na parte do bar, né? Que o cara do fogo, ele mata a mina que ele tava tendo um diálogo maneiro ali. Você vê que ele mostra uma certa emoção, né? Que ele não é um personagem frio, ele parece ser, mas só que ele não pode fazer nada pela natureza do emprego dele. Eu acho isso muito maneiro, eu acho isso muito competente do autor, só que, infelizmente, eu acho que ele demonstrou essas coisas quando o mangá já tava acabando, sabe? Que eu acho que ele poderia ter apressado um pouco isso pra depois ele fazer toda a outra parte, né? A gente tava vendo do Slice of Life, né? Dessa vida do policial, né? Que você não precisa de força pra resolver. Eu acho muito interessante a proposta que ele tinha ali, só que, infelizmente, eu acho que não é esse tipo de mangá que a Jump, né, principalmente quer, né? Dá pra poder resumir, né? Esse mangá precisa de muito mais tempo pra desenvolver, a Jump podia apostar nele, né? Mas a Jump não quer, a Jump hoje em dia quer mais ser mais imediatista, né? Então não vai dar mais tempo pra esses mangá complicado, né? Sacando um comentário que a gente faz muitas vezes, mas não deixa de ser a realidade aqui. Esse é um mangá de Shonen Jump+. Só que a DC faz esse mesmo comentário, só que já é mangá da Jump Plus. Cara, os mangá lá acabam rápido, mano. Muito mais rápido que a Jump, tá ligado? E tem muita bosta também. Tem muita bosta e muito. A gente pensa, pô, se fosse pra Plus ia durar mais. Só que não, cara. A Jump Plus vai falar que tem os 80 títulos. 50% desses títulos não chega a 5 mil por volume, tá ligado? Então, mesmo que esse cara for pra Plus, eu não sei se ele ia se dar bem na Plus, tá ligado? Na época a gente discutiu até que que esse mangá não foi feito pra Jump. Eu lembro que teve essa discussão, né? Eu não sei se eu sou a favor dessa opinião ainda, mas eu acho que esse mangá, ele é o tipo de mangá que teria que ser publicado em uma revista que desse tempo pra ele funcionar, que ele pudesse ter uma certa confiança, onde os caras falassem assim, ó, você vai fazer essa história com calma, você tem tempo pra desenvolver, a gente vai te dar alguns meses, a gente vai te dar um ano de publicação para você fazer seu mangá com tranquilidade, ou talvez uma revista mensal, né? Talvez mensalmente, não sei. Mas assim, ele precisaria de tempo. Só que eu acho que esse mangá tem mais erros de alguém que é iniciante na Jump do que necessariamente alguém que não tem competência para fazer uma boa história, sabe? Me parece erros assim, realmente de uma pessoa que, poxa, tá na Jump, mas tá agindo como se tivesse mais tempo para publicação, sabe? Como se ele já tivesse publicado em uma revista mensal.
E claramente, assim, é uma parada de inexperiência mesmo dele. Eu acho que ele funcionaria bem, concordo, em outras revistas. Até o final de Alien Zarya, né? Parece que é aquele final aberto, que tipo assim, pô, o mangá vai continuar, né? Obviamente não vai. Mas parece aquele mangá que vai ter uma progressão, que ele vai funcionar em outra revista. E acho que funcionaria, mas volto a dizer, aí o erro ainda é do cara, né? Porque o cara tá publicando na Jump. Então, de qualquer modo, ele precisa se adaptar à revista, mesmo que eu não concorde muito com a forma que a revista lida com seus autores ainda hoje em dia. O que eu tô falando mesmo, Tali, tipo, a natureza desse mangá, ela infelizmente não é pra Jump, porque ele é um mangá que ele não tem muita extravagância, sabe? Tipo, como um mangá da Jump teria. E por ele ter ele ter introduzido um pouco nessa natureza de batalha, ele ser um mangá que ele opta por, ao invés de dar aos personagens trajes extravagantes, personalidades insanas, ele pega só dois personagens pra trabalhar, deixa o resto meio normal, assim. O que Jujutsu fez. Só que Jujutsu, ele depois de um certo tempo, você vê que os personagens eles ficam muito mais bizarros do que eles começam, né? Então você já demonstra que infelizmente esse tipo de approach, né? Esse tipo de história não é o forte da Jump. Eu acho que nunca foi, sabe? Porque você sempre vê os sucessos mais coisas extravagantes, né? Personagens que são bizonhos, assim, ou que são muito convictos em uma imagem. E esse mangá não tem muito disso, né? Infelizmente. Só corrigindo uma coisa do Talho. É culpa do autor fazer uma história dessa sabendo que ele tá na Jump? Talvez. Mas é culpa também do editor que viu o cara, soube o perfil do cara e falou assim, olha, vai dar certo, hein? O cara leu a sinopse, leu os primeiros capítulos e falou assim, porra, é isso que eu quero na Jump mesmo. Também. Acho que o editor tem mais culpa do que o próprio cara, porque eu acho que esses erros são coisas que daria pra consertar, sabe? Tipo, se o cara desse um toque, né? Acho que o autor conseguiria dar uma volta nisso, sabe? Acho que é isso o podcast, mas eu queria fazer uma pergunta antes de qualquer coisa aqui, ó. Se esse cara lançasse um mangá novo na Jump, vocês leriam? Essa pergunta é meio estranha, porque ele, nesse momento da gravação, ele lançou um mangá novo na Jump, né? Vamos fazer assim, vamos pensar que ele não lançou o mangá na Jump. Mas tipo, ele só tem Alien Zarya. Cara, eu leria, porque Alien Zarya é um mangá muito dinâmico, muito divertido, tem momentos muito legais. O meu momento favorito de Alien Zarya é o momento do bar. Que não tem como, que mostrou que tem aliens que estão ali só pra ter uma vida melhor, mas que o sistema não deixa eles viver. Esse mangá tem uma crítica do sistema que a gente vive em si, tá ligado? A sociedade. Isso eu acho muito legal. Então sim, eu leria. E eu queria ler o mangá dele em episódio. Se fosse tipo pra outra revista, sei lá, mas eu queria ver história episódica desse autor, tá ligado? Eu vejo ainda muito potencial nesse cara, mas eu não acompanharia um novo mangá dele na Jump por medo dele ser cancelado de novo. Então, né? Mas ainda assim, eu acho que é um cara que muito possivelmente lançaria o próximo 10 de 10, sabe? Eu acompanharia esse autor. Eu acho que até vou ler o mangá dele atualmente. Porque, cara, eu gostei muito da ideia do one shot dele, mano. O one shot que ele botou no finalzinho, né? Do Alien Zarya, da série de volumes. Pô, é um one shot muito criativo, cara. Queria muito ver esse one shot sendo um mangá de verdade. Que é o demôniozinho, que é tipo uma criança que um demôniozinho que ele consegue transparecer os desejos mundanos das pessoas, tá ligado? E você tem, tipo, o one shot, né? Sobre um cara que ele quer dar certo com uma mina. Tem lá o desejo mundano dele, tipo, eu quero bundas, eu quero mulheres peladas. Pô, mano, seria muito engraçado, porque o jeito que ele resolve o conflito é muito extravagante. É o que o Alien Zarya deveria ser, tá ligado? Esse one shot é muito extravagante, é muito bizarro, tá ligado? A natureza dele. Mas eu acompanharia, assim, esse autor. Cara, eu ainda tenho essa coisa. Eu já acompanho, né, o autor de novo. Por causa do mangá que ele tá publicando, eu leio o mangá dele, então meio que dizer que eu vou acompanhar. Eu já acompanho, mas assim, se fosse antes desse Necromance, né, eu disse isso na época, eu vou dizer de novo, eu acho que ele é um autor não pra Weekly Shonen Jump, né, eu acho que ele deveria ir pra outra vertente da revista, eu acho que ele se sairia melhor, eu gostaria de ver ele lá, mas agora que nesse momento ele tá na Jump, né, é um pouco difícil eu falar sobre isso, já tendo uma visão sobre o mangá dele atual. Cara, a impressão que eu tenho é que assim, o problema dele não é desenvolvimento de história, não é desenvolvimento de personagem, não é ideias, o problema dele é puramente experiência, na minha opinião, cara. Eu acho que conforme ele for tendo mais experiência publicando em uma revista semanal, até por isso eu acho que uma revista mensal seria melhor para ele pegar essa experiência, melhor, sabe? Eu sei que ele foi assistente antes e tal, mas
eu acho que ainda assim é muito diferente quando você é um autor de uma revista, sabe? E, na minha opinião, o editor que ele escolher vai ser muito, assim, muito importante na hora do mangá dele fazer ou não um sucesso. Porque é importante ter alguém do teu lado falando, pô, isso aqui ainda não vai dar certo, mas isso aqui vai ser legal. Enfim, né? Não à toa, um ano depois, né? Que é pouco tempo, na minha opinião, um ano mais ou menos, ele volta pra Jump, né? Um ano e pouco depois. Então, eu acho que ele ficou pouco tempo fora da revista. A gente viu o mangaka antes que teve mangás cancelados e não voltou. A Jump também viu potencial nele. Eu acho que a visão da Jump nele não é tão diferente da nossa, assim, eu diria. Eu desejo muito sucesso pra esse cara e recomendo todo mundo que leia Necromancer, né? Não sei quando é que você vai estar vendo isso, mas dá uma lida em Necromancer, acho que você vai achar interessante. Continue lendo, né? Vai que virou o próximo grande mangá da Jump, ou virou o próximo fracasso de 8 capítulos. Mas enfim, é isso o podcast. Alguma consideração final, Hobbs? Então, é um dos melhores cancelados que eu já li. Ele acho que só perde pra mim de Kokosei Kazoku, que tem programa aqui. Anizares é bem divertido, dinâmico e tem momentos impactantes e eu quero ler mais desse autor. Então é isso, gente. Até mais e se cuidem. Alien. Eu gostei muito de comentar. Alianzar é um mangá que eu tenho muito carinho, né? Ele, Red Hood, são os mangás que eu tenho muito carinho ainda. A Ashimon, de certa forma, né? Eu gosto do Yuji Kaku. E assim, eu recomendo todo mundo que lê também o one shot dele, né? Depois que ele publicou. Também faz parte de Alianzar, mas assim, porque, como o Igaraki falou, né? É interessante, tem ideias legais, a arte eu acho maravilhosa, né? Ele trabalha com mais simbolismo nesse mangá dele. E muita gente como esse mangá é relativamente recente, né? Muita gente leu na época do Cancelados e não foi procurar depois mais nada sobre isso. Esse one-shot lançou depois, né? Então dê uma olhada aí, tem nas plataformas digitais, se você procurar. Em alguns lugares está como capítulo 21, em outros está como 20.5. Procura mais ou menos assim que vocês vão achar, né? Não vou falar nomes porque, obviamente, né, a gente é contra a pirataria aqui. Né? Enfim, basicamente é isso. Igaraki. Gostei bastante do autor, acho que é um cara que tem boas ideias. Eu gostei bastante do One Shot também. E eu vou procurar ler um mangá dele atual na Jump. Acho que ele tem futuro maneiro. Mas é isso. E falou! Então é isso. É sempre bom mencionar que, mesmo que a gente esteja falando que o mangá ele não é tão ruim assim, ainda assim é um mangá cancelado, então a gente tem que focar nos pontos negativos pra entender o porquê que esse mangá não deu certo. E dá pra entender por que a Alianzar não deu certo, mas mesmo assim ele não é um fracasso no sentido de qualidade. Ele ainda tem muita coisa especial. E no final das contas é um mangá que eu recomendo, mesmo que, claramente, que nem a gente mencionou no podcast inteiro, um mangá que tem total sentido de ter sido cancelado. Enfim, tá tudo aí na descrição para você seguir as nossas redes sociais, apoiar a gente no Apoia-se, Orelo, PicPay, canal de cortes, parcerias. E se quiser também dar alguma sugestão de futuro mangá cancelado, você pode aí nos comentários dizer algum mangá que você queira que a gente fale. E like, se inscreva, dá 5 estrelas no Spotify. Falou!